Olá, sou o Mário Vilas Boas e esse é mais um vídeo do meu canal YouTube. No vídeo de hoje, dia 22 de junho de 2016, eu vou tratar do assunto que vem sendo o grande tema da internet desde ontem, dia 21, que foi a aceitação por parte do STF da denúncia contra o Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro foi denunciado, a denúncia aceita, por ter supostamente feito apologia ao estupro no discurso que ele fez. Mas será que ele fez apologia ao estupro? Vamos analisar a fundo esse caso. Em primeiro lugar, ouçam as palavras de Jair Bolsonaro, que foram consideradas pelo STF como apologia ao estupro. Deputado Jair Bolsonaro, o senhor tem 3 minutos prorrogados. Não sai não, Maria do Rosário, fica aí. Prorrogado. Fica aí, Maria do Rosário, fica. Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. Fica aqui para ouvir. E seu presidente? Foi esse o discurso do Jair Bolsonaro que motivou esse processo. Segundo o STF, isso foi uma apologia ao estupro. Eu pergunto a você que está me ouvindo e assistindo esse vídeo. Você viu o Jair Bolsonaro em algum momento dizer que o estupro é uma coisa boa? Viu o Jair Bolsonaro dizer que alguém deve praticar estupro contra alguém? Viu o Jair Bolsonaro em algum momento dizer que o estupro não deve ser apenado, que não devemos de alguma forma punir quem comete estupro? Ele disse alguma coisa nesse sentido? Não. Absolutamente não disse nada nesse sentido. Mas tem mais. Como vocês puderam ver, ele estava na tribuna. E mais que isso, ele estava falando com autorização do presidente da casa. Significa o quê? Ele estava agindo dentro das prerrogativas de deputado dele. Ora, o artigo 53 da Constituição estabelece que os deputados e senadores, eles são absolutamente imunes quanto a opiniões, palavras e votos. Significa que eles não podem ser processados civil ou criminalmente por palavras, por discursos que eles façam durante o mandato de deputado ou senador, conforme o caso, porque é importante que eles tenham liberdade de expressar a opinião dele, por mais absurda que possa parecer. Então isso consta na Constituição. Deveria ser assim? Nós deveríamos impor limites? Talvez sim, talvez não. Mas eu te pergunto, se for o caso da gente estabelecer limites, dizer que não é qualquer coisa, que existem alguns limites que eles devem fazer mesmo quando estão na prerrogativa do deputado, quem é que vai estabelecer esses limites? Quem vai determinar que esses limites existem e estabelecer quais são eles? É o Supremo Tribunal Federal? Não, é o Constituinte derivado. E o Constituinte derivado, o poder constituinte derivado é exercido pelo Congresso Nacional. Então, se for o caso de dizer, não é qualquer coisa, existem limites, mesmo o deputado em exercício precisa observar esses limites. Quem vai estabelecer isso é o Congresso Nacional, não é o Supremo. Mas o Supremo estabeleceu simplesmente isso. Vamos, por uma licença poética, estabelecer que o Supremo possa estabelecer que existem esses limites da cabeça dele e dizer da cabeça dele quais foram. Eu pergunto, será que o deputado teria extrapolado esses limites? Observe que no discurso dele, vamos ouvir mais uma vez. Deputado Jair Bolsonaro, o senhor tem 3 minutos prorrogados. Não sai não, Maria do Rosário, fica aí. Prorrogado. Fica aí, Maria do Rosário, fica. Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. Fica aqui para ouvir. E seu presidente? A frase célebre que ele disse para Maria do Rosário, não vou estuprar você porque você não merece, não foi dita nesse momento. Nesse momento, ele apenas fez referência a um fato anterior. Diz ele que foi alguns dias antes, mas na verdade isso foi um ato falho, porque esse discurso dele é de dezembro de 2014. E esse ato anterior aconteceu em 2003, ou seja, não foram alguns dias, foram 11 anos antes. Tá? Então ele teria cometido um erro, um crime, ao proferir isso nessa data anterior. Vamos ver o que foi que ele disse
em novembro de 2003, na data em que esse diálogo aconteceu. Ouçam o diálogo. O senhor é que promove essa violência. O senhor promove, sim. Grava aí, se você estudar, grava aí que eu sou estuprador agora. Olha, jamais ia estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você é moral. Tá, vagabunda? O que é isso aqui? O que é isso aqui? E então, nesse diálogo, agora, envolvendo os dois, o deputado Jair Bolsonaro e a então secretária dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, houve uma apologia ao crime de estupro por parte do deputado. Nesse diálogo, ele em algum momento falou que o crime de estupro, enfim, que o estupro não era crime, que os homens deveriam estuprar as mulheres, disse alguma coisa nesse sentido, disse que os estupradores não deveriam ser punidos, falou alguma coisa nesse sentido. O que aconteceu foi que a então secretária chamou o deputado de estuprador, ele se sentiu ofendido e retorquiu com uma outra ofensa. E termina chamando-a de vagabunda. Mas se ele merece alguma punição pelo que aconteceu neste dia, é importante lembrar que isso aconteceu em 2003, portanto, há quase 16 anos. Se ele cometeu algum crime de injúria, ou até mesmo de incitação a outro crime, de estupro ou alguma coisa, esse crime estaria prescrito. Principalmente diante do fato de que ele já foi julgado por isso e foi considerado inocente. Então, não há como justificar uma coisa dessa. Mas o importante desse episódio, senhores, é que isso daí marca o ponto mais baixo da história do Supremo Tribunal Federal. Nunca, na história do Supremo Tribunal Federal, ele desceu tão fundo. Nunca o Supremo Tribunal Federal, de forma tão evidente, passou por cima da Constituição, da lei e da ordem pública. Nunca, de forma tão evidente, ele agiu para defender interesses políticos passando por cima da lei. Nunca, de forma tão evidente, ele ultrapassou todos os limites da civilidade, passando por cima do dever dele para atender a interesses claramente políticos e claramente identificáveis. É evidente a tentativa de criar um constrangimento para o deputado, e mais do que um constrangimento, de criar uma condenação para impedi-lo de concorrer a uma futura eleição. E essa eleição seria a eleição para presidente, o qual ele desponta como um candidato bastante forte. Isto, senhores, representa o ponto mais baixo da história desse país. Há tempos, o general que compartilha do meu sobrenome disse que as instituições estão funcionando. Se alguma dúvida havia de que as instituições não estão funcionando, ou pelo menos não da forma como deveriam, este é o exemplo mais evidente. Veja que, ainda que o deputado Jair Bolsonaro tivesse de fato cometido crime de incitação ao crime, que isso de fato, mesmo que ele tivesse cometido esse crime e tivesse cometido esse crime numa situação em que ele não estivesse acobertado pela imunidade parlamentar que ele tem, se ele tivesse feito isso fora do Congresso Nacional, fora do âmbito do exercício do mandato dele, ainda assim, observem, existem dezenas de parlamentares e ministros que foram acusados de crimes que envolvem o desvio de verbas em cifras astronômicas. O Petrolão é apontado como o maior esquema de corrupção que já foi identificada na história da humanidade. Só que depois do Petrolão, apareceram outros, cujas dimensões ainda estão sendo avaliadas. Talvez alguns desses outros, que apareceram depois, tipo do BNDES e alguns outros, sejam ainda maiores. E o Petrolão passe a não ser mais o maior, porque foi superado por outro. Então nós estamos com o primeiro, segundo, terceiro, e quarto e quinto, medalha de ouro, prata e bronze, todas as categorias da corrupção
e uma quantidade enorme de deputados com provas robustas de estarem envolvidos em um ou mais desses esquemas de corrupção, não foram sequer iniciados inquérito contra eles. E, no entanto, Jair Bolsonaro, por um crime que, se tivesse existido, seria um crime banal, está aí o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, botando isso como sendo a grande questão do momento. Agora, esses esquemas de corrupção multimilionários que estão levando o país à bancarrota, que já deixaram não só a Petrobras, mas recentemente descobriu-se também a Eletrobras, Correios e uma série de outras empresas da maior importância e que eram sólidas até o início da era PT, estão à beira da falência, a ponto de todas elas pararem de funcionar por falta de verbas. Agora, as pessoas envolvidas nisso não são punidas. O Supremo Tribunal Federal acha mais importante um crime, suposto crime de incitação ao crime, do que esses desvios multimilionários que estão levando esse país para o buraco, que estão deixando esse país à bancarrota. Senhores, é isso que a gente espera das nossas instituições? É assim que a gente espera que elas funcionem? Essa é a prioridade? É com isso que o Supremo Tribunal Federal deve se preocupar? Bom, nesse momento, se isso daí serve para alguma coisa, é para ensinar para a gente o seguinte: quem está hoje no poder não vai entregar o poder massamente, nem mesmo se as próximas eleições forem feitas com cédulas de papel, que haja uma votação em papel, que seja contada, auditada, verificada por organismos internacionais e ganhe alguém da oposição, esse alguém não vai tomar posse. Esse episódio mostra claramente isso. Então, meus amigos, a solução para esse país não está em ações institucionais. Agora pensem em alguma outra forma, porque desta não vai funcionar. As instituições não permitirão uma passagem de poder desta maneira. Não vai acontecer. É isso que fica evidente nesse episódio. E esse foi o vídeo de hoje, dia 22 de junho de 2016.